E eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, Salmo de número 91. Nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3. O crente assembleano já se arrepiou todo. O crente assembleano acha que Salmo 91 expulsa demônio sozinho. Pastor, Salmo 91. Pastor, não precisa nem orar, não precisa nem estender a mão. Só Salmo 91, o demônio já se estribucha todo. Calma. E por incrível que pareça, não sei se é claro, a nossa mente ela funciona numa dimensão que a gente não consegue entender ainda 100%. Mas hoje eu acordei com um corinho que as irmãs do círculo de oração cantavam lá na rua Honório Bicalho, número 88, lá na Penha. Elas cantavam assim, minha voz não está muito legal de manhã, mas eu vou arriscar aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Você lembra, hein? Aquele que habita, só quem é da Assembleia sabe, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Ele continua. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Não sabe? Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Pelo amor de Deus, direi do Senhor, Ele é meu Deus. Amém. Rapaz, tu não sabe essa música? Você que eu tô círculo de oração não, meu filho? Faltou no dia que elas cantaram essa música. Pastor Anderson pensa que isso não é só worship não, tá? Pastor Anderson não é só gospel não. Tem lá, a raiz está lá no círculo de oração. Eu lembro das irmãs tocando pandeiro nessa música. O pandeiro gemia, viu? As irmãs eram brabas. As irmãs do pandeiro. Salmo 91, versículo 1, 2 e 3. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Só esses 3 versículos. Só esses 3. E o versículo que estava me prendendo durante toda essa semana é o início do versículo 3. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. Passarinheiro, para quem gosta dessa área de caça, é a pessoa que se dispõe a capturar um animal, uma presa, sendo pássaro ou sendo qualquer outro animal. Ele espreita, ele observa, ele estuda o ambiente, ele prepara o ambiente, ele prepara a armadilha para que aquele animal, sem perceber, sem desconfiar, sem ao menos desconfiar, ele é capturado de uma forma inesperada. O passarinheiro no texto, ele é alguém que se dispõe a, durante dias, ficar de tocaia a observar. E eu lembro que no tempo que o meu avô, pai da minha mãe, era vivo, nativo da região lá de Paraty, depois de Angra dos Reis, de Paraty, depois de Paraty, um lugar conhecido como Saco do Mamanguá. Meu avô era ex-combatente da marinha e ele gostava de caçar, ele gostava de pescar, foi ele que me ensinou a pescar. E eu lembro que ele me falava as histórias de caça dele, ele passava às vezes
5 dias dentro da mata, 6 dias, 7 dias dentro da mata. Ele ia para aquele lugar lá, ele montava um acampamento e ficava espreitando e armando ciladas e armadilhas em cada ponto do meio da mata. Até que depois de alguns dias, 3, 4, 5, 6 dias, ali, vivendo no meio do mato, as armadilhas começavam a ser disparadas, ele começava a buscar os seus prêmios, os animais, as caças, e depois voltava feliz da vida para casa, onde minha avó estava aguardando ele, para que eles pudessem ter aquele momento de refeição. Isso ele fazia uma prática, um hobby, algo saudável, mas aqui no texto ele fala sobre alguém que ardilosamente trama constantemente armadilhas para nos capturar. E você sabe, você bem conhece, o inimigo, o adversário das nossas almas, Satanás, ele é comparado com esse adversário, com esse inimigo que incansavelmente está tramando artimanhas, ciladas, armadilhas para nos capturar. E aí o salmista vai dizer: porque ele te livrará do laço do passarinheiro. Ele, quem? Deus, te livrará de toda armadilha, de todo encantamento, de toda cilada, de toda obra que o diabo talvez tenha preparado contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, contra o seu casamento, contra a vida dos seus filhos, contra a vida da sua esposa, contra a vida do seu marido, contra a sua geração. Ele te livrará do laço do passarinheiro. As armadilhas que estão preparadas para me pegar ou para pegar você, ele te livrará do laço do passarinheiro. Você pode não saber e não imaginar as obras que o diabo tem preparado para destruir você, destruir sua casa, destruir seu casamento, destruir a vida dos seus filhos, mas a palavra de Deus é: ele te livrará do laço do passarinheiro. O salmista ele inicia falando que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O salmista começa falando para mim que existe um lugar em Deus onde nós estamos protegidos. Existe um lugar em Deus onde nós estamos escondidos. Ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nesse lugar onde você está escondido em Deus, existe descanso para a minha vida e para a sua vida. Nesse lugar onde nós estamos abrigados em Deus, existe descanso para a minha casa, para a sua casa, para a nossa vida. Acontece que muitas vezes nós deixamos esse lugar do esconderijo e nós começamos a nos expor voluntariamente ao adversário das nossas almas. É aqui que eu vou entrar em outro personagem. Nós deixamos o lugar do abrigo, deixamos o lugar do esconderijo e decidimos deliberadamente a nos expor, a nos colocar no lugar onde nós ficamos vulneráveis. Eu decido deliberadamente, espontaneamente, a me colocar num lugar onde eu constantemente estou exposto ao meu inimigo, ao meu adversário. E é aí que entra um personagem muito conhecido de todos nós, chamado Sansão. Juízes capítulo 13, é anunciado o nascimento de Sansão. O anjo do Senhor se revela a Manoá, o pai, não a mãe, o nome da mãe não é mencionado, mas ele se revela a mãe, a outra pessoa, outro personagem que ele não se revela a mãe, a Zacarias, o nascimento de João Batista.
Deus fala primeiro com Zacarias. Mas o anjo do Senhor aparece para a mãe, depois aparece para o pai Manoá e diz: esse menino que vai ser gerado será nazireu desde o ventre da sua mãe. Na cabeça dele não vai passar navalha, não vai beber bebida forte, não pode tocar coisa nenhuma impura. Ele será separado e ele vai começar a livrar o meu povo, o povo de Israel, da opressão dos filisteus. O nascimento de Sansão é anunciado por um anjo. Assim como alguns personagens na Bíblia, nós vamos ver que Deus anuncia o nascimento de Isaac. Ismael não, mas o nascimento de Isaac é anunciado pelo Senhor. Nós vamos ver que o anjo do Senhor anuncia o nascimento de João, ou Batista, que vai prenunciar o Messias. O nascimento de Jesus é anunciado. Nós vamos ver que sempre que Deus quer fazer algo novo no meio do seu povo, Deus envia uma criança. Um propósito nasce com aquela criança. Sempre que Deus quer fazer algo novo no meio do seu povo, no meio da sua nação, Deus envia uma criança. Foi assim com Moisés, quando o povo estava escravizado no Egito, o povo estava aprisionado, e Deus, para libertar o seu povo, Deus envia Moisés. Foi assim com Sansão. Deus está falando que Deus vai libertar o povo da escravidão, da opressão dos filisteus, e Deus envia Sansão. Foi assim com outros personagens. Foi assim com Samuel, quando Deus estava já cansado daquele sacerdócio falido, Deus envia Samuel para se levantar um novo sacerdote em Israel. Foi assim com João Batista para prenunciar o Messias, assim com Jesus para marcar a divisão das eras, um novo tempo, uma nova história. Sansão é anunciado. Vai chegar um menino, e esse menino que vai nascer, ele vai começar a libertar o meu povo da opressão dos filisteus. Sansão é anunciado. Sansão, ele é separado antes de nascer. Nem nasceu, já estava separado no ventre da sua mãe. Sansão já tinha uma missão com ele, já carregava uma missão. Talvez você entrou aqui nessa manhã se perguntando por que as coisas acontecem na sua vida, por que você está vivendo isso ou enfrentando aquilo, por que é tão difícil para você. Eu quero falar para você, você também não veio a essa terra sem uma missão. Existe algo especial de Deus designado para você. Você não é obra do acaso. Você não veio à toa. Você não veio simplesmente pelo relacionamento do seu pai e da sua mãe. Não, existe um propósito de Deus específico com você. Sansão, ele foi anunciado. Sansão, ele foi separado. Sansão, ele foi comissionado. Ele vai começar a libertar a nação de Israel. Aquilo que começou com Sansão se estendeu a Samuel, se estendeu a Saul e se concretizou através da vida de Davi. Sansão, ele é anunciado. E a história desse personagem que você conhece e nós já ouvimos desde o departamento infantil até os dias de hoje, é uma história conhecida, uma história pregada, uma história ensinada. Sansão, ele escolhe caminhos totalmente opostos àquilo que nós entendemos ser o propósito de Deus para a vida de Sansão. A história dele é começada a anunciar no capítulo 13, e logo no capítulo 14 vai dizer que Sansão vai até Timna, e ali se afeiçoa de uma mulher filisteia e se casa com ele. E assim como Sansão, nossos problemas começam quando nós nos aproximamos de quem nós deveríamos nos afastar. Assim como Sansão, nossos problemas começam quando nós nos aproximamos de quem nós deveríamos nos afastar. Sansão, que tinha uma missão, era designado para libertar o povo da opressão dos filisteus. Ao invés de se afastar e dominar e guerrear e subjugar aquele povo, ele começa a se aproximar. Existia alguma coisa naquele povo que atraía Sansão, e ele se afeiçoa de uma mulher daquela região e se casa com ela. Nossos problemas começam quando nós nos aproximamos de quem nós deveríamos nos afastar. Nossos problemas começam quando nós nos aliançamos com quem nós deveríamos derrotar.
Sansão aqui, ele se aliança. E quando a gente fala sobre alianças, nós voltamos também lá com o povo, saindo da escravidão do Egito, atravessando o deserto, entrando na terra prometida, e Josué vai fazer aliança com os gibeonitas. Quando a ordem de Deus era, você vai destruir, você vai subjugar, você vai vencer todos os povos daquela região, para que vocês possam dominar, e para que vocês não venham se contaminar com aqueles povos. Josué, sem consultar a Deus, faz aliança com os gibeonitas. E tem que carregar aquela aliança por toda a sua história. E quando Saul, rei, vai lutar contra os gibeonitas, Deus castiga o seu povo por causa da aliança que foi feita lá atrás através de Josué. Nossos problemas começam quando nós nos aliançamos com pessoas que nós precisamos nos afastar. Pastor, então não é todo tipo de pessoa que eu posso me relacionar? Não. Existem aquelas pessoas que você vai ter o convívio naturalmente. Existem aquelas pessoas que, pela sua educação, pelo seu convívio, você trata naturalmente. A educação é o básico do ser humano. E existem pessoas que você traz para mais perto, onde você vai se relacionar, onde você vai se aliançar. E aqui Sansão está fazendo aliança com um povo que ele deveria se afastar. E muitas vezes, nossos problemas começam quando nós nos relacionamos, fazemos aliança com pessoas que nós deveríamos. A história de Sansão é muito conhecida e cada passo dele você conhece muito bem. Essa é a história de Sansão, que no capítulo 13 ele é anunciado, no capítulo 14 ele já começa a ir por um caminho que levar ele à ruína. No capítulo 15, os filisteus invadem Judá, cercam a cidade de Leí, e aqui Sansão permite pela primeira vez ser amarrado pelos próprios moradores da cidade. Você conhece a história quando Sansão, depois daquele casamento fracassado com aquela mulher de Tímina, ele amarra as raposas e lança na seara, incendeia, e aí depois ele vai para a cidade de Leí, e os filisteus vão atrás de Sansão para aprisionar ele, para matar ele, e aí ali na cidade de Leí, Sansão permite pela primeira vez ser amarrado pelos moradores. Sabe o que eu aprendo? Aquilo que você se submete hoje pode ser o início da sua tragédia amanhã. Sansão se permitiu ser amarrado. Sansão, ele se permitiu ser aprisionado. Mas era pelos moradores daquela cidade. Não ofereciam perigo, mas aquilo que você se submete hoje pode ser o início, prenúncio da sua derrota, da sua tragédia no amanhã. Você se submete hoje a ser aprisionado pela bebida, isso pode ser o prenúncio da sua tragédia de amanhã. Não, mas eles vão me amarrar, mas é o povo da minha cidade, não vão me amarrar tão forte assim, eu vou conseguir me libertar. Mas aquilo que você se submete hoje pode ser o prenúncio da sua tragédia amanhã. Não, mas eu só fumo de vez em quando, eu só bebo de vez em quando, eu só bebo para relaxar, eu só bebo para descansar, para desaparecer. Mas aquilo que você se submete hoje pode ser o prenúncio da sua tragédia de amanhã. Não, mas eu só vejo o que não deveria ver nunca, mas eu só vejo essas coisas aqui, pastor, só quando eu estou muito estressado. Eu só acesso esses sites de pornografia, e tanto para homem quanto para mulher, tá? Eu só acesso isso quando eu estou muito estressado, quando eu estou muito irritado, para desaparecer. Mas aquilo que você se permite hoje pode ser o prenúncio da sua tragédia de amanhã. Sansão, pela primeira vez entre o seu próprio povo, ele se permitiu ser amarrado. Nessa história do capítulo 15, Sansão se livra das cordas e com uma queixada de jumento ele mata 1000 homens do exército filisteus.
Acontece que todas as vezes que você se expõe, você se torna um alvo fácil para o seu adversário. Por mais forte que Sansão era, por mais forte que ele fosse, por mais estratégia, por maior que fosse a sua força, cada vez que você se expõe, cada vez que você se coloca num lugar onde você está vulnerável, você se torna um alvo fácil para o seu adversário. E vamos olhar para a história? Nas maiores demonstrações da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento é através da vida de Sansão. A maior demonstração da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento é através da vida de Sansão. Sansão, ele, com a sua força, ele mata os 1000 soldados dos filisteus. Sansão, com a sua força, ele arranca os portões de Gaza e transfere até para o Monte Hebrom, uma distância de aproximadamente 30 quilômetros. Tem gente aqui que não corre 10, não corre 5, não corre 3, mas deixa isso para lá, a gente está falando de Sansão. Não acaba com o meu dia, pastor? Sansão faz coisas extraordinárias. Sansão, ele é cheio do Espírito Santo de Deus, e quando ele é cheio do Espírito Santo de Deus, ele liberta o seu povo da opressão dos filisteus. Mas toda vez que ele se expõe, ele se torna um alvo fácil para o seu adversário. Não importa o quão cheio do Espírito Santo você seja, meu irmão, minha irmã que entrou aqui nessa manhã, não importa a quantidade de bagagem que você tem na sua vida espiritual, não importa a comunhão, o nível de comunhão, o relacionamento que você tem com Deus, não se exponha diante dos seus adversários. No capítulo 16, Sansão vai a Gaza. Ele se relaciona com uma prostituta, os filisteus cercam o lugar, ficam espreitando, esperando ele sair, mas ele sai no meio da noite, e é exatamente esse fato onde ele arranca os portões da cidade. Quando todo mundo está dormindo, vai, transfere os portões da cidade para Hebrom, a 30 quilômetros de distância. Mas o interessante é como o inimigo sempre vai encontrar um jeito de nos atrair. É impressionante como volta e meia Sansão está na região onde ele não deveria estar. É impressionante como o tempo passa e Sansão costumeiramente vai visitar as terras dos seus inimigos. É interessante como o tempo passa e volta e meia nós nos expomos mais uma vez diante dos nossos adversários, diante das nossas fraquezas, diante dos nossos problemas. E nós olhamos para a vida de Sansão e fazemos um paralelo com a nossa vida, e nós podemos analisar e verificar cada momento, cada dia, cada etapa, cada estação da nossa vida, onde nós nos expomos diante dos nossos adversários. Desnecessariamente. Sansão. Ora ele vai a Tímna, ora ele vai em Gaza, ora ele vai em outro lugar, mas está sempre se expondo. Sempre se expondo, desnecessariamente. E é impressionante como o inimigo sempre vai encontrar um jeito de nos atrair. Se não peguei ele dessa vez, eu vou pegar ele da outra vez. Se eu não peguei ele dessa vez, eu vou pegar ele aqui. Se eu não peguei ela aqui, eu vou pegar ela aqui desse jeito. Se eu não peguei ele aqui, eu vou pegar ele aqui dessa forma. Impressionante como o inimigo sempre encontra uma forma, uma maneira de nos atrair. Não era diferente com Sansão. Mas quando Sansão, no capítulo 16 ainda, ele desce até o vale do Soreque, lá ele encontra uma mulher chamada Dalila, e você conhece a história. Dalila é aquela mulher que vai fazer de tudo para descobrir, para extrair o segredo de Sansão. E qual era a fala de Dalila? Me conta o segredo da sua força.
como nós podemos te subjugar e te amarrar, porque aquilo que você se submete lá atrás é o prenúncio da sua derrota de amanhã. E quando você vai para Juízes, você vai ver que várias vezes Dalila usa exatamente essa expressão: como podemos te amarrar e te subjugar? Como podemos te amarrar e te subjugar? Como podemos? Qual é o segredo da sua força? Em que consiste o segredo da sua força? Como podemos te amarrar e te subjugar? Porque na verdade o inimigo não quer tirar a minha vida, não quer tirar a sua vida. O que ele quer? Te subjugar. O que ele quer? Te amarrar, deixar você imóvel, deixar você sem ação, me deixar ou deixar você sem forças para resistir e sermos subjugados. Dalila fala uma vez, fala 2 vezes, fala 3 vezes, reclama. E o que ela quer? Ela quer que Sansão revele o seu segredo. Em que consiste a sua força? O que eu posso fazer para subjugar você, para amarrar você? O que Satanás quer? A sua artimanha é te amarrar para impedir você de avançar, para impedir você de crescer, para impedir você de chegar ao lugar que Deus tem designado para você. Ele não está preocupado se ele vai tirar a sua vida. Ele está mais interessado em subjugar você, aprisionar você, para que você não chegue no lugar onde Deus designou que você chegaria. Qual é o segredo da sua força? Em que podemos te amarrar e te subjugar? E Sansão, ele vai, parecendo simples, revelar todo o seu coração. Ele vai descobrir para Dalila todo o seu segredo. Ele vai abrir o seu coração para aquela mulher que estava intencionalmente preparada para destruir a sua vida. E aqui é que a gente começa a entrar mais um pouco. Porque existem sim coisas que você deve compartilhar com as pessoas que estão à sua volta. Mas também existem coisas que é só você e Deus. Nem tudo você deve sair falando. Todos nós, todos os ouvidos que me ouvem aqui nessa manhã, os aqui presentes e os que estão nos assistindo, todos nós guardamos segredos. Que tipo de segredo você tem guardado? Que tipo de segredo você tem escondido? Porque se você me permitir abrir um parênteses agora, no meio dessa mensagem, e eu falar um pouquinho sobre Raabe e Acã, e eu falo sobre 2 pessoas que esconderam algo na sua vida, e que para uma foi morte, mas para outra foi salvação. Raabe pertencia a um povo que estava sentenciado à morte. Raabe pertencia a um povo que já não tinha mais esperança de vida. Raabe pertencia àquele povo de Jericó, a primeira cidade que foi invadida, que foi destruída pelo povo de Israel. Raabe pertencia àquele povo que não tinha mais esperança, mas ela decidiu esconder os espiões de Israel. Elas esconderam aqueles homens que foram espiar a terra. E porque ela escondeu aqueles homens que foram espiar a terra, a família dela, a casa dela foi salva. E Acã, quando entrou na cidade, Acã pertencia a um povo que tinha esperança. Acã pertencia a um povo que vivia em vitória. Acã pertencia a um povo que tinha a promessa de Deus sobre a sua vida. Mas Acã decidiu esconder os tesouros que ele encontrou em Jericó. Aquilo que não pertencia a ele. E aquilo que ele escondeu trouxe destruição para a sua vida e para a sua família. Todos nós escondemos alguma coisa.
O que você está escondendo? O que você está escondendo? Vai salvar você ou vai destruir você? Tão importante quanto esconder aquilo que vai me salvar é saber revelar, para quem revelar aquilo que pode preservar você. Sansão não. Sansão, ele decidiu revelar o segredo da sua força. Sansão decidiu revelar para os seus inimigos em que consistia a sua força. O final da história você já sabe. O final da história você já conhece. O que eu posso esconder, pastor, que pode me salvar? A Bíblia me ensina o que eu preciso, o que eu posso, o que eu devo esconder que vai me salvar. A Bíblia me ensina. Mateus capítulo 6, Jesus vai dizer: quando você der alguma esmola ou ajuda, não deixe a sua mão esquerda saber o que a sua direita faz. Não toque trombeta por aquilo que você está fazendo, por aquilo que você está doando, por aquilo que você está abençoando alguém. Existem coisas que nós fazemos que você não precisa sair compartilhando, sair falando para ninguém, porque quem faz, na verdade, não precisa tornar a público aquilo que você faz. Hoje em dia é moda, aquilo que você faz, você tira foto, posta no Instagram, posta no Facebook. Se tivesse Orkut, você botava no Orkut. Mas o que Jesus está dizendo? Se você vai abençoar alguém, a sua mão esquerda não precisa saber o que a sua mão direita está fazendo. Você não precisa tocar trombeta, você não precisa fazer alarde. Faz em secreto. Existem coisas que nós precisamos guardar? Existem coisas que nós precisamos guardar sim. Existem coisas que você não precisa sair falando, sair contando para todo mundo. Abençoar alguém, abençoar a obra de Deus é uma delas. Mateus capítulo 6, ainda versículos 16 e 17, Jesus vai dizer: quando você jejuar, não mostra o seu semblante caído, não mostra o seu aspecto sombrio, não, pelo contrário, unge a sua cabeça, lava o rosto, porque aquilo que você faz em secreto, o seu Pai vai recompensar você. Existem coisas que nós fazemos que você não precisa tocar trombeta não, pode guardar em segredo. Ter uma vida de gratidão, uma vida de generosidade, ter uma vida de jejum, é algo que você pode guardar para você sim. Ainda no capítulo 6, Jesus também vai dizer, quando você orar, não fique igual os fariseus que oram alto na sinagoga, não, pelo contrário, entra no seu quarto, fecha a sua porta e ora ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que te vê no secreto, Ele vai te recompensar. Então, se existem coisas que você precisa guardar, exatamente isso, guarde a sua vida de gratidão, guarde a sua vida de jejum, guarde a sua vida de oração, preserve isso no secreto, porque a oração é uma arma contra o orgulho, o jejum é uma arma contra a luxúria, e a doação, a oferta é uma arma contra a ganância. São 3 coisas que escravizam o homem. São as 3 áreas onde nós homens somos escravizados. São 3 gigantes que nós diariamente precisamos lutar contra. Quais? O orgulho, a luxúria e a ganância. Orgulho de achar que podemos resolver com as nossas próprias forças. Orgulho de achar que eu me basto. Orgulho de acreditar que eu tenho habilidade, capacidade suficiente para fazer isso, para fazer aquilo, para viver a minha vida. Quando não mantemos uma vida de oração, nós estamos nos rendendo ao orgulho. Eu não preciso de Deus para tomar as decisões que eu preciso tomar. Eu não preciso da orientação de Deus para fazer o que eu sei que eu posso fazer. Eu não preciso estar orando o tempo todo para Deus para fazer aquilo que eu sei que eu consigo fazer com as minhas próprias forças. Quando você mantém uma vida de oração, você está vencendo o orgulho. Senhor, eu não posso sentir.
Senhor, eu não consigo sentir. Senhor, eu não vou encontrar forças sem Ti. Senhor, eu preciso da Tua direção. Senhor, eu preciso da Tua luz. Senhor, eu preciso da Tua sabedoria. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu dependo de Ti. Quando você mantém uma vida de oração no secreto, você vence o orgulho. Quando você mantém uma vida de jejum, de sacrifício, quando você mantém uma vida de jejum e sacrifício a Deus, você vence a luxúria, os prazeres da carne, os desejos da carne, da sensualidade, da promiscuidade, a concupiscência da carne. E quando você mantém uma vida sacrificial de jejum constantemente, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, onde você mantém esse hábito de jejum, onde você não precisa receber a ordem de um pastor ou de um líder para fazer um jejum semanalmente, mensalmente, para ter uma vida de jejum. Quando você mantém uma vida de jejum no secreto, Deus te dá força para você vencer a luxúria, os desejos da carne. Quando você mantém uma vida de jejum constante, isso é algo que você precisa guardar na sua vida. Quando você mantém uma vida de doação, de liberalidade, na obra de Deus, no reino de Deus, com alguém que você sabe que está passando por um momento de necessidade, você está vencendo a ganância. São aspectos da nossa natureza que nos escravizam e nos dominam. O orgulho, a luxúria e a ganância. Então o que você precisa entender, meu irmão, é que existem coisas que nós precisamos guardar para preservar a nossa vida espiritual. Oração, jejum e liberalidade vão quebrar cadeias que tentam aprisionar o homem. Foi Jesus que disse: quando você orar, vá em secreto. Quando você jejuar, não precisa expor, não precisa aparecer para as pessoas verem. Quando você der alguma esmola, quando você fizer alguma graça, abençoar alguém, não precisa anunciar, tocar a trombeta em lugar nenhum. Faz em secreto, porque aquilo que o seu pai vê você fazendo em secreto, Ele vai recompensar você. Existem coisas, existem guerras que nós travamos no secreto, que vai nos... A palavra do pastor André Galvão fala: catapultar para aquilo que Deus tem na nossa vida. Porque antes de Davi matar Golias, ele matou leões e urso, sem ninguém ver. Porque aquilo que você faz no secreto, Deus vai pegar exatamente aquilo que você faz no secreto e vai expor no momento certo, na hora certa, no tempo certo. Sansão abre o seu coração para aquela mulher, expõe o segredo da sua força, e aí você sabe exatamente o que eles fizeram com Sansão. Se você for ver lá em Juízes, capítulo 16, no versículo 21, vai dizer que os filisteus pegaram nele, arrancaram os olhos, fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze. Amarraram Sansão. Agora não foi com cordas novas, não foi com cordas virgens que nunca foram usadas, não, foram com 2 cadeias de bronze. Por quê? Porque aquilo que você se submeteu lá atrás no passado foi o prenúncio da tragédia que pegou você no amanhã. Aquilo que você se submete no seu passado pode ser o prenúncio da sua tragédia amanhã. Eu não sei para quem é essa palavra aqui nessa manhã, eu não sei com quem esse texto está falando, eu não sei em que momento da mensagem isso atingiu o seu coração, mas deixa eu falar para você, querido, querida, que entrou aqui nessa noite: não se exponha aos seus inimigos, aos seus adversários, não revele os segredos do seu coração com pessoas que têm planos de te destruir. Mas sabe o que nós lemos no início da mensagem? Ele te livrará do laço do passarinheiro. Ele te livrará do laço do passarinheiro.
Sansão foi pego numa armadilha. Sansão procurou, Sansão fez por onde, ele andou por caminhos que não deveria andar, ele fez coisas que não deveria fazer, ele quebrou as alianças que ele tinha com Deus, não deveria tocar em nada impuro, mas tocou, não deveria beber bebida forte, mas bebeu, não deveria raspar o cabelo da sua cabeça, mas raspou. Mas lá na prisão, vai dizer que o cabelo da sua cabeça começou a crescer. Lá na prisão, acorrentado, servindo de chacota para os seus inimigos, lá na prisão, Sansão, no versículo 28, vai dizer que ele clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, eu peço-te que lembre-se de mim mais uma vez, agora, ó Deus, para que de uma vez por todas me vingue dos filisteus. E a oração de Sansão, o clamor de Sansão, Deus agiu na vida de Sansão mais uma vez, e mais foi o número que ele matou na sua morte do que em toda a sua vida. Por quê? Porque ele te livrará do laço do passarinheiro. Se existem algumas lições que eu posso tirar da vida de Sansão para a minha vida, guarde em segredo aquilo que preserva a sua vida. Não abra mão de manter uma vida em secreto com Deus. Existem segredos na minha vida e na sua vida que, se forem revelados, você se torna um alvo fácil nas mãos do adversário. Aquilo que você faz em secreto, Deus em algum momento, algum dia, vai trazer à tona tudo aquilo que fazemos em secreto. Preste atenção a Devec Natal. Tudo aquilo que nós fazemos em secreto, em algum dia, em algum momento, Deus vai trazer à tona tudo aquilo que nós fazemos em secreto. Se aquilo que você faz em secreto vai causar destruição para a sua vida, vai chegar um dia onde Deus vai trazer aquilo à tona, e aquilo que você se subjugou lá atrás vai ser o prenúncio da sua tragédia lá na frente. Mas se aquilo que você guarda em secreto é uma vida de oração, é uma vida de consagração, é uma vida de jejum, é uma vida aos pés do Senhor, é uma vida buscando se afastar do mal, é uma vida se consagrando cada vez mais a Deus, pode esperar, vai ter o momento certo, onde Deus vai revelar tudo aquilo que você está fazendo em secreto, e o seu Pai que te vê em secreto vai te recompensar. Ah, mas eu estou fazendo e o meu líder não está vendo. Ah, mas eu estou fazendo e meu pastor não está vendo. Ah, mas eu estou fazendo isso e ninguém está sabendo. Ei, existe um Deus no céu que sabe exatamente aquilo que você está fazendo. Só não é o momento de ser revelado agora, só não é o momento de ser mostrado agora. Existe um momento certo para se trazer à tona tudo aquilo que nós estamos fazendo. Você pode se colocar de pé nessa manhã. Existe um lugar em Deus onde nós estamos guardados. Existe um lugar em Deus onde nós estamos protegidos. Existe um lugar em Deus onde o mal pode tentar, mas ele não vai nos atingir. O versículo que nós lemos hoje é: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. 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 Não se exponha desnecessariamente. Decida, escolha. Identifique os lugares onde você se sente vulnerável. Identifique os lugares onde você se sente fraco. Identifique os lugares onde você se enxerga como um alvo fácil para Satanás te atacar. Identifique esses lugares e decida estar longe desses lugares.
Descida é uma decisão, é uma escolha minha e sua. Diariamente, escolha estar longe desses lugares onde você se torna vulnerável. Escolha não visitar o terreno dos filisteus. Escolha não descer a Tímina. Escolha não ir a Gaza. Escolha não ir ao vale de Soreque. Escolha, decida permanecer no esconderijo do Altíssimo. Lá você tem descanso, lá você tem proteção, lá à sombra do Altíssimo você está escondido, amparado, protegido. Lá sua casa está guardada, lá seu casamento está guardado, lá seus filhos estão protegidos. No que? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Se existe um lugar onde você pode encontrar repouso, se existe um lugar onde você vai encontrar descanso, se existe um lugar onde você vai encontrar proteção, não é no terreno dos filisteus, não é de frente para o inimigo, não é encarando o adversário, é na sombra do Altíssimo, lá no esconderijo do Altíssimo. É lá onde nós estamos protegidos contra as ciladas, contra as astutas, contra as armadilhas, contra o laço do passarinheiro. É lá no esconderijo do Altíssimo. Então decida, meu irmão, decida, minha irmã, fugir desses lugares onde nós estamos vulneráveis. Escolha, decida isso, decida se libertar dessas coisas que lá na frente podem aprisionar você. São coisas simples, são coisas pequenas. Você começa a deixar de orar, você já não ora mais como você orava, você já não jejua mais como jejuava, você já não dá mais o dízimo, você já não vem mais à igreja como vinha antigamente. Para que a igreja? Uma vez ou outra. E a gente vai abrindo concessões para o inimigo começar a armar o laço, a preparar as ciladas, a pôr as armadilhas, e a gente vai começando a se expor. Não é de um dia para o outro, não é de uma hora para outra, não é do dia para a noite, é aos poucos, paulatinamente. Você não ora mais como antes, não jejua mais como antes. Ah, mas eu já tenho 30 anos de evangélico, mas eu já tenho 40 anos de evangelho, eu nasci num lar evangélico. Ei, idade de crente não é carteirinha para ir para o céu e para ser livre das tentações do inimigo, não. O diabo não olha para quanto tempo de crente você tem, não. E esse daqui não dá, não. Esse aqui tem 30 anos de Assembleia de Deus, só da Devec Natal tem 13 anos. Isso aqui não vai dar, não. O diabo não olha para o tempo de carteirinha que você tem de membro de igreja, não. O diabo não considera o tempo que você serviu na igreja, não. Ele está tramando o tempo todo, ele está tramando o tempo todo, ele está armando o tempo todo. Você tem 1 ano de crente, ele está armando para destruir você, para tirar você da presença de Deus. Você tem 5 anos de crente, você tem 10 anos de crente, você tem 20, você tem 30, você tem 40, não interessa quantos anos de crente você tem, quantos anos de cristianismo, de evangelho você tem. Ele está tramando o tempo todo, incansavelmente, uma forma, uma maneira de destruir a sua vida, destruir a sua casa, a sua família, seus filhos. Essa é uma palavra que eu preciso deixar para você nessa manhã. Não se coloque num lugar onde você está exposto ao seu adversário. Decida, escolha manter uma vida de oração, manter uma vida de jejum. Escolha estar congregando, porque é aqui que eu sou alimentado, é aqui que eu sou fortalecido, é aqui que Deus vai me trazer a direção, vai me trazer luz através da palavra de Deus. É aqui que a palavra de Deus vai fortalecer a minha fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é nesse lugar que eu preciso estar escondido. É nesse lugar que eu decido estar escondido, protegido, guardado na sombra do Todo-Poderoso, na sombra do Altíssimo. Feche seus olhos em nome de Jesus. Deixa eu orar com você nessa manhã. Senhor, nós somos o teu povo, nós somos a tua igreja. E nessa manhã, nós ouvimos a tua palavra.
Eu não sei para quem foi essa palavra nessa manhã. Eu não sei para quem foi essa palavra nessa manhã, mas o Senhor sabe. E a minha oração é que o Teu Espírito Santo, o Teu Espírito Santo possa falar aos corações aquilo que eu não consegui falar com minhas palavras. Que o Teu Espírito Santo possa abrir o entendimento do Teu povo, dos Teus filhos que entraram aqui nessa manhã e que precisam estar alertas, atentos à Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, nos livra do laço do passarinheiro, nos livra das armadilhas que Satanás constantemente tem lhe armado, tem tramado contra a nossa vida, contra a nossa casa e contra a nossa família. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nos guarda no esconderijo do Altíssimo, porque no Teu esconderijo nós temos proteção, nós estamos guardados, estamos escondidos em Ti. Que essa seja uma decisão nossa nesse dia, que essa seja uma escolha nossa nesse dia, não andarmos expostos aos nossos adversários, mas estarmos protegidos, guardados no Teu esconderijo. Que possamos guardar, ó Deus, que possamos esconder a nossa vida de consagração, sim, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de gratidão por tudo aquilo que o Senhor já tem feito em nós. Em nome de Jesus, que a Tua palavra venha nos alimentar nessa manhã de domingo, no nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor.